E aí, tudo bem com você? Então, vamos para mais um exercício de matemática no que diz respeito ao nosso estudo de matemática de concurso. Agora faremos um exemplo de regra de 3 composta, ou seja, quando temos mais de duas grandezas para comparar. Seguindo aqui o exemplo 3, né? Exemplo 1 e 2 foram dois exemplos de regra de 3 simples. Beleza? Veja, mesmo sendo regra de 3 composta, continuaremos seguindo os nossos passos. Aqueles 4 passos básicos. Lembra da aula passada? Se você ainda não viu essa aula, aconselho você voltar aí no meu canal e assistir às aulas com exemplo 1 e 2 de regra de 3, para poder ter o entendimento. Tranquilidade? Aí veja, os passos básicos que a gente comentou foi esse aqui. Falarei rapidamente. Passo 1. Organize os dados do problema. Passo 2. Faça as comparações entre as grandezas. Aqui veremos na regra de 3 composta que tem um detalhe a mais, né, na comparação. Veremos nessa aula. Terceiro, calcule atenciosamente, com cuidado. Passo 4, analise os resultados. Fundamental analisar os resultados. Então, os 4 passos sobre os quais conversamos foi esse. Beleza? Então, seguindo aqui. O exemplo 3 é o seguinte. 10 guindastes móveis carregam 200 caixas num navio em 18 dias, de 8 horas de trabalho cada dia desse, né? Quantas caixas, aí a pergunta já está, quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 6 guindastes, trabalhando 6 horas por dia? Então perceba, a variável que eu vou querer encontrar vai ser qual? O número de caixas. Então eu vou começar a organizar aqui, organizando os meus dados. Caixas. O número de caixas é o que eu vou querer buscar. Inicialmente eu tenho 200 caixas, dado do problema. Fazendo 4 grandezas para comparar. Caixas, dias, horas e guindastes. Com essas 4 grandezas aqui, eu vou ter de pegar inicialmente os dados do problema. Então, aqui estão os dados do problema que eu peguei. Carregarei 200 caixas em 18 dias, trabalhando 8 horas por dia, utilizando 10 guindastes. Qual é a variável, qual é a pergunta que ele faz então? Quantas caixas X, quantas caixas serão carregadas, não é isso? Se eu trabalhar durante 15 dias, utilizando 6 guindastes, trabalhando quantas horas por dia? Outra variável aqui, outra grandeza a ser analisada. 6 horas por dia. Organizadas, né? As grandezas aqui, agora eu vou para o passo 2, fazer as comparações. Novamente, vou pregar, e colocar uma setinha só para ter uma referência. Colocar uma setinha para cima aqui, Aí perceba, vou comparar agora, todas essas grandezas aqui com quem? Com a minha grandeza que tem um X. Perceba, esse é um detalhe importantíssimo. Em regra de 3 composta, quando eu tenho mais de 2 grandezas para comparar, eu comparo todas, não entre si, mas todas com a variável, com a grandeza que eu quero encontrar. Então, dito isso, vou começar a comparar. Perceba, se eu tiver mais caixas para colocar nesse navio, eu precisarei de mais ou menos dias. É evidente que você vai precisar de mais dias. Coloca uma setinha para cima. Novamente, essa setinha é só para eu me orientar na hora de organizar e fazer os cálculos. Novamente, comparei esta, sei que essas duas estão relacionadas diretamente. Por isso a setinha vai apontar para o mesmo sentido. Se eu tiver mais caixas para colocar nesse navio, eu vou precisar de mais ou menos horas para trabalhar durante um dia. Precisar de mais horas trabalhadas. Na mesma linha de raciocínio. Se eu tiver mais caixas para colocar, eu vou precisar de mais ou menos para colocar essas caixas. Mais guindastes. Então perceba,
nesse exemplo? Nesse exemplo, o que é que aconteceu? Todas as grandezas, ó, estão relacionadas de maneira direta. Se tivesse, só a título de informação, alguma grandeza aqui que se relacionasse com esta de maneira inversa, eu colocaria a setinha para baixo. Na hora do cálculo, eu inverteria esta grandeza inversa, por exemplo. Ok? Então, feito o passo 2, vamos agora para o passo 3, que é fazer os cálculos. Pego a variável aqui que eu quero encontrar, ó, 200 sobre x igualo a essas todas aqui em forma de fração. Perceba, 18 sobre 15 vezes a outra grandeza que eu relacionei, 8 sobre 6 vezes a última aqui, ó, 10 sobre 6. Só a título de informação, novamente, se, por exemplo, a quantidade de horas fosse uma grandeza inversa em relação ao número de caixas, o que é que eu faria? Quando fosse colocar a quantidade de horas aqui, ó, faria 6 sobre 8 e não 8 sobre 6. Então, chegamos num ponto delicado. O que é que eu fiz aqui, ó? Peguei a minha grandeza, onde eu quero encontrar a variável lá da questão, e igualei, ó, ao restante todo. Tá percebendo aqui? Do jeito que estava. Observando que se fosse inversa, eu trocaria. Mas perceba o que é que está acontecendo aqui, ó. Tenho 200 sobre x igual ao produto dessas frações aqui, ó. E você sabe que se eu tiver uma multiplicação de fração, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Essa parte daqui, eu multiplicando, vai ficar como? 18 vezes 8 vezes 10. Posso colocar tudo juntinho. 18 vezes 8 vezes 10. Multiplicando aqui em cima, ó, sobre o mesmo, tudo no mesmo numerador, né? Embaixo, denominador 15 vezes 6 vezes 6. 15 vezes 6 vezes 6. Coloquei tudo assim no mesmo numerador para você perceber que eu vou multiplicar tudo aqui, ó. Vou colocar aqui só para evidenciar, tá? 200 sobre x. Então, o que é que eu fiz? Só transferir daqui para cá. Perceba, novamente aquela dica. Em questões de concurso, você tem de ter uma certa habilidade de fazer simplificações. Porque fazendo simplificações, você pode economizar bastante tempo. E essas simplificações, ó, em igualdade de frações assim, você só pode fazer na vertical ou na horizontal. E o que seriam essas simplificações? Seria o seguinte: você dividir, por exemplo, em cima no numerador e embaixo no denominador pelo mesmo número, certo? Para facilitar as contas. Nesse exemplo aqui, eu posso simplificar, ó, percebe? 18 e 6. Se eu dividir o numerador aqui por 6, pegando esse 18 como referência, 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, ó, 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, eu posso cortar esse 6 aqui, sobra 1. E eu posso cortar esse 18 aqui, ó, sobra o quê? 3. Então, já fiz uma simplificação aqui. Percebe? Posso simplificar mais o quê? Esse 8 com esse 6 aqui, ó. Se eu dividir novamente em cima por 2 e embaixo por 2, nessa parte aqui dessa fração, 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Então, perceba, já diminui bastante o numerador e o denominador. Ainda, eu percebo, eu falei a você que eu posso simplificar na vertical e na horizontal, nunca na diagonal. Perceba aqui, ó, se eu dividir, eu tenho 10 aqui, 200 aqui, ó. Se eu dividir esta parte aqui por 10 e esta parte aqui por 10, ó, eu vou poder fazer o quê? Cortar este 0 com este 0. Analise aqui comigo agora. O que é que restou dessa conta? Restou o 3 do primeiro aqui, ó. 3 vezes o 4 que sobrou ali, mais um daqui, né, que não faz diferença, mas eu vou colocá-lo aqui, sobre 15 vezes 1, né, vezes o 3, igual a 20 sobre x. Perceba, da fração, né, enorme que a gente saiu para bem mais simples aqui, ó. Resolvendo esta parte aqui, 3 vezes 4, eu poderia fazer a conta novamente, mas percebe comigo,
eu tenho 3 aqui em cima e tenho 3 aqui embaixo. Então eu posso simplificar novamente na vertical. Ou seja, posso dividir esse numerador e esse denominador por 3. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu vou eliminar esse 3 e esse 3 aqui. Vai sobrar 1, sobrar 1. Então, refazendo a fração aqui, fiquei com 1 vezes 4 vezes 1 sobre 15. Igual a quê? 20 sobre x. Nessa igualdade aqui, ó, estou colocando um aqui só para recuperar, tá? Tanto faz, eu poderia não colocar. Eu falei a você que eu poderia simplificar também na horizontal. Agora, analise isso aqui. Eu posso fazer mais alguma simplificação? Posso, novamente. Ó. Se eu pegar esta parte aqui e dividir por 4, e esta parte aqui dividir por 4, o que é que vai sobrar? 4 dividido por 4, vai sobrar 1. 20 dividido por 4, vai sobrar 5. Então, simplifiquei na horizontal novamente. Fiquei com 1 sobre 15 igual a 5 sobre x. Agora, ó, meios extremos. 1 vezes x dá x, vai ser igual a 15 vezes 5. 15 vezes 5. 15 vezes 5 vai dar 75. Tranquilo? Perceba novamente, pode existir uma grande dificuldade em visualizar essa simplificação. Se você, numa regra de 3 composta, conseguiu entender essa ideia, captar essa ideia, mas não está conseguindo captar ainda as simplificações, vai fazer uma prova de concurso, simplesmente você vai ter mais trabalho, mas você vai resolver. O que é que você vai ter de fazer? No nosso caso original aqui que a gente montou, você multiplicaria aqui, ó, em x, por exemplo, ia ficar x vezes 18 vezes 8 vezes 10. Vai ser igual a quê? 200 vezes 15 vezes 6 vezes 6. Você teria uma conta bem maior para fazer, mas o resultado sairia da mesma forma. O que a gente fez aqui foi uma simplificação. E você percebeu, facilitou bastante os cálculos. Lembre-se, simplificação só posso fazer na horizontal ou na vertical. No passo 4, que é a questão da análise dos dados. Ó. Percebe? Eu tenho que x aqui agora vai ser igual a quanto? 75. Ou seja, o número de caixas colocadas no navio fez o quê? Diminuiu. Agora, por que diminuiu? Antes eu colocava 200 caixas, ó, mas eu tinha 18 dias de trabalho, uma maior quantidade de horas e uma maior quantidade de guindastes. No segundo caso aqui, ó, eu tive de diminuir a quantidade de dias, a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de guindastes. Então, seria evidente, né, e bem lógico que a quantidade de caixas colocadas no navio diminuísse. Beleza? Espero tê-lo ajudado. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal aqui no YouTube, que sempre estarei postando mais vídeos. Um forte abraço e até a próxima.